Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Contraindicações, um podcast que faz bem à saúde com ação rápida e efeito prolongado. O meu nome é Sofia Santos e sou farmacêutica nas farmácias Reis Barata. Neste episódio vamos falar sobre um tema que tem preocupado cada vez mais os pais, os educadores, os cuidadores e os profissionais de saúde: a ansiedade, o sono e a atenção nas crianças e jovens. Quais os sinais de alerta que devemos estar atentos? Como identificá-los? E como implementar medidas desde cedo para que se criem hábitos saudáveis? Fique connosco e descubra como apoiar os mais novos a crescer com saúde. Sem Contraindicações, um podcast que faz bem à saúde, de ação rápida e efeito prolongado. Hoje temos connosco a doutora Filomena Pereira, psicóloga com uma vasta experiência no acompanhamento de crianças, jovens e famílias. Atualmente é doutoranda em Psicologia Clínica e Intervenção Familiar e, além de prática clínica em consultório privado, desempenha também um papel muito importante e muito ativo na nossa comunidade. Olá, doutora Filomena, seja bem-vinda. Obrigada por estar connosco. Muito obrigada eu pelo convite da Farmácia Reis Barata. Muito bem. Pronta para começar? Sim, vamos lá então. Então vamos. Vamos começar pela ansiedade. Afinal, o que é isto da ansiedade? Fala-se tanto, mas... Hoje toda a gente fala de ansiedade, É qualquer verdade. coisa é uma ansiedade. Portanto, o que é a ansiedade? A ansiedade não é nada mais, nada menos que uma emoção normal, natural, que todos nós experienciamos durante o nosso dia-a-dia e que é caracterizada por sentimentos de nervosismo, preocupação, insegurança, medos, receios. Mas toda a gente fala disto como se isto fosse algo muito De outro mundo. do outro mundo. E nós falamos de ansiedade também muitas vezes de forma negativa, como algo que é um sentimento que não é bom. No entanto, há aqui uma diferença entre uma ansiedade dita normal e algo já mais patológico, correto? Sim, corretíssimo. Portanto, uma ansiedade normal é algo bom, é algo protetor, até algo securizante. Portanto, nós, se formos a atravessar uma estrada, devemos ter aqui a nossa preocupação e estarmos atentos. E se eu fizer uma corrida, também estar aqui preocupada, não é? QB, para atingir uma meta, não é? Portanto, isto é a ansiedade normal do nosso dia-a-dia e que todos nós temos, uns mais, outros menos. Quando se torna patológico, é quando nós começamos na nossa cabeça a fazer as chamadas armadilhas, que é, e se isto acontecer? A fazer futurologia, não é? É mais por aí. Portanto, se eu ficar preocupada demasiado com algo, ou se eu achar que não sou capaz de fazer alguma coisa, fico aqui com uma ansiedade mais patológica. Quando essa ansiedade já se transforma aqui numa insegurança e em algo que até limita a pessoa Exatamente, é o limitativo do nosso dia-a-dia. Ok, Exatamente isso. ok. E nas crianças e nos jovens, esta ansiedade é um bocadinho diferente nos adultos, não é? Como é que nós conseguimos identificar essa ansiedade nas crianças e nos jovens assim mais novos? Eu dou consulta a muitas crianças e a muitos jovens e há coisas que os pais às vezes me dizem: ele de manhã estava-me a dizer que tinha dores de barriga, ele não quis ir à escola porque dizia que lhe doía a cabeça. Portanto, isto pode-se manifestar assim exatamente desta Aqui maneira. mais psicossomático já. Exatamente, portanto, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, o querer, isto mais nas crianças pequeninas, às vezes eles até conseguem somatizar de tal maneira que fazem febres. Nós somos seres muito, muito complexos e muito interessantes. Depois, nos jovens, as coisas já são um bocadinho diferentes. Os nossos jovens têm tendência muito a esconderem-se, Ao isolamento, a evitar atividades novas, por exemplo, na escola, a ficarem mais retraídos e mais escondidos. Portanto, cada um tem a ansiedade e manifesta à sua maneira. Ou então as crianças pequeninas, às vezes, nós vemos eles a fazerem birras tremendas. Isto pode ser uma manifestação de uma ansiedade, de algo, de um receio, ou separação dos pais, ficam ali muito presos. Vejo meninos, às vezes, até no supermercado, agarrados às pernas dos pais, a fazerem grandes birras. Portanto, é isto, estes sinais que nós temos que identificar, não é? Portanto, temos aqui manifestações muito heterógenas, depende muito de pessoa para pessoa, não é de contexto para contexto, mas realmente quando há assim estes sintomas que muitas das vezes até já são físicos, realmente já é de preocupar e de ter outro tipo de atenção. Claro que sim, claro que sim. E, portanto, estamos a falar de ansiedade, neste tema de hoje vamos também falar sobre o sono e a atenção. Falando sobre o sono, ele é um tema muito central também aqui na discussão agora na atualidade, porque ele é tão importante para o nosso bem-estar psicológico. Porque o sono, se nós não fizermos uma boa gestão do nosso sono, se não nos conseguirmos dormir sossegados, vai nos influenciar no nosso dia-a-dia. Isto das crianças. Uma criança que passa a noite desassossegado, a levantar-se,
vai ter com os pais à cama, volta a vir para a cama dele, ou então mais velhinhos que às vezes ficam com os telemóveis e que os pais não sabem, os pais já estão a dormir e eles continuam pela noite fora. De manhã não vão estar atentos na sala de aula, vão adormecer, vão chegar ao infantário, ao pré-escolar, a dormir. Portanto, é logo aqui algo que os educadores chamam os pais à atenção, não é? Os nossos jovens, mais jovens, portanto os adolescentes, muitas vezes eles funcionam com o telemóvel como despertador. O que é que isto está a provocar? Que eles não consigam descansar. Há uma notificação, eles despertam. Portanto, não vão estar atentos nas aulas. Eles vão adormecer. E a privação de sono faz mal ao longo do tempo. Sim. Claro que sim. Sim, até porque o sono é um ciclo completo, não é? Tem de haver várias etapas para que este sono seja realmente saudável e que tenha aqui todas as suas funções essenciais para o bem-estar, e com essas notificações ali sempre a interromper estes ciclos de sono, acaba por a pessoa não descansar, não conseguir, até mesmo a nível de memória também, depois desempenho escolar, tudo isso começa aqui a levar um certo rumo mais negativo, porque o sono também não está lá. E a própria ansiedade também pode influenciar o sono, não é? Uma pessoa que esteja muito ansiosa também dificilmente vai conseguir dormir. Claro. Portanto, estes dois pilares acabam por estar muito interligados. Portanto, tocou aqui na parte dos hábitos digitais, que é algo que eu também queria trazer aqui para a conversa e falar um bocadinho mais, porque nós temos a noção de que os hábitos digitais atualmente já são completamente necessários, já é uma necessidade, ninguém vive sem o telemóvel, sem as redes sociais, mas há que haver certas limitações, principalmente na altura do crescimento, não é? Claro que sim. E como é que sugere que estas limitações sejam feitas aqui pelos pais e pelos cuidadores? Claro que sim, até porque as tecnologias são importantes, como a Sofia referiu, todos nós já não vivemos sem as tecnologias. Nós trabalhamos com computadores, com tablets, com telemóveis, por aí fora. E, portanto, tudo isto é necessário. Agora, os pais têm que limitar, regrar, consoante as idades. Portanto, se a criança é pequena, há tanta coisa para fazer para esta criança. Claro que hoje em dia também sei que os pais são pessoas muito ocupadas, são pessoas que a vida também não lhes é fácil de todo, mas conseguem fazer pequenos jogos, pequenas brincadeiras, limitar aqui o uso do telemóvel. Sim. E depois, conforme eles vão crescendo, vamos ensiná-los. Ensiná-los, dando-lhes regras e limites, mais uma vez, de que podem usar as tecnologias, mas sabendo como é que as usar. E eles mesmos responsabilizarem-se pelo uso delas. E, portanto, tudo isto, conforme eles vão desenvolvendo a sua maturidade e o seu crescimento, nós vamos dando-lhes ferramentas para eles usarem. E depois os perigos da internet. Pois, porque não é só a questão da ansiedade, do sono, é tudo aquilo que as crianças depois são expostas, se calhar numa idade em que não estão preparadas psicologicamente para interpretar e conseguir racionalizar aquilo que estão a ver, não é? Claro, exatamente. Porque assim, as crianças hoje em dia o que é que fazem? Os pais muito cedo começam-se a dar as tecnologias, principalmente os telemóveis e os tablets, e depois eles não sabem, porque são muito pequenos, são muito imaturos, como é que hão de gerir todas as suas emoções, porque acham que aquilo é o real, não é? Portanto, têm que começar os pais a capacitar estas crianças para lidar com a frustração, para lidar com a tristeza, para lidar com as emoções básicas que nós temos no nosso dia-a-dia, e depois eles vão perceber que afinal aquilo não é real, que é algo virtual, e vão sabendo lidar com isso, não é? E portanto isto é... Mas pronto, tem que haver aqui uma conjugação. Os pais precisam muitas vezes de ajuda, claro que sim, para também perceber como é que podem lidar com isto, e todos nós, comunidade, temos esta responsabilidade. Portanto, temos de tentar certamente implementar aqui estratégias para a criança estar entretida sem necessidade do telemóvel. E eu também gostava de fazer aqui uma nota, que é, eu sempre já tinha esta noção, e entretanto, para me preparar aqui para a nossa conversa, também estive a ler um bocadinho mais. E o aborrecimento é essencial para o crescimento, para a criatividade, para o desenvolvimento neurológico de uma criança. Portanto, se a criança também estiver sempre sobre estímulos intensos, que são os telemóveis, aquilo está sempre a piscar, tem sons, tem todo ali um estímulo muito bonito, não é? A criança adora aquilo, e depois, quando está aborrecida, nem sabe bem o que fazer. Mas se ela estiver aborrecida mais vezes, ela própria começa a ganhar ali formas de se entreter, seja a pintar, seja no mundo imaginário ali a brincar com os bonecos, não é? Começa aqui a criar outro tipo de entretenimentos que também são importantes para o desenvolvimento. Portanto, tentar aqui ter este cuidado, não é? Sim, haver um meio termo, ou seja, as crianças podem ter as tecnologias e os jovens, claro que sim, e devem ter, mas também saberem brincar.
terem os seus brinquedos, saberem brincar, estarem, e isto é importante. Portanto, a comunicação também entre os pais, os educadores e estas crianças e jovens, para tudo isto ser feito. Até, por exemplo, vou dar um exemplo. Até numa viagem que se pode fazer em família, nós podemos, em vez de ter as crianças no banco de trás, com os telemóveis e os tablets, porque não, nos bancos de trás, criar uma biblioteca. Nos bancos colocarmos livros infantis, livros pela sua atividade. Sim. E eles depois sentam-se e vão puxando os livros. Há um mais pequenino, se calhar, que não sabe ler, vai lendo imagens. Sim. Há um mais crescidinho que já sabe ler alguma coisa, vai lendo a história até para a família e para o resto dos irmãos ou de outras crianças. E o mais velhinho, se calhar, o livro que ele sempre gosta, não é? Sim. E depois, claro, não quer dizer que a meio da viagem não se pode pegar numa tecnologia e ver como é que as coisas estão, não é? Mas, portanto, tentar que não seja a viagem inteira. Ou então brincar. Aqueles jogos em família de eu estou a ver uma coisa cor azul. Exato. E depois a família adivinha. Eu jogava muito isso com os meus pais. Na altura também não havia assim tecnologias como há agora. Não havia smartphones, não havia assim muita coisa para me entreter. E portanto eram esses os jogos que fazíamos em viagens e eu guardo memórias muito felizes dessas mesmas viagens porque sinto que as aproveitei e que estava lá presente no momento. Portanto, acho que sim, acho que são ótimas dicas aqui para tentarmos contrariar um bocadinho aquilo que é a tendência atualmente no mundo inteiro, não é? Boa. Então, já falámos aqui um bocadinho sobre o sono, mas ficou a faltar aqui uma coisa que eu queria perguntar, que é quantas horas então deve dormir uma criança por noite, mais ou menos, dependendo aqui da idade, mas qual é que é a recomendação? Ok. Todos nós, portanto, no nosso ciclo de vida, quando nascemos, dormimos imenso. Os bebés dormem até 16, 18 horas, portanto, dormem imenso. Depois passa para uma idade escolar, isto está começando a reduzir, não é? Portanto, começam a dormir entre 10 a 12 horas. Depois vão crescendo mais um bocadinho e um adolescente já dorme menos de 10 horas, geralmente. Depois o adulto dorme entre 7 a 9 horas. E quando somos séniores, mais idosos, então há pessoas que dizem que quase não dormem, não é? Mas todos nós temos as nossas horas necessárias para descansar, claro que sim. O nosso corpo também pede, não é? Claro que podemos fazer uma noitada, sou jovem, vou para a noite, não durmo, ótimo. De vez em quando até faz bem, não é? E faz bem, claro que sim. Eu posso dar um exemplo. Eu adoro trabalhar durante a noite, fazer relatórios durante a noite, fazer coisas durante a noite. E se fizer uma direta, ainda aguento perfeitamente. Claro que não consigo fazer 2 noites de direta, porque depois aí já se começa a sentir o cansaço. Mas todos nós precisamos destas horas de descanso. E depois é uma questão de nós também percebermos o que é que nós necessitamos. Claro. Nós, melhor do que ninguém, temos que nos conhecer. Sem dúvida. Isto é fantástico. É esta a base, não é? Sim. Se eu me conhecer, eu sei quantas horas de sono eu preciso. A introspeção acaba por ser aqui uma base até para tudo nesta vida, não é? Exatamente. Sim. Boa. Portanto, dormir aqui as horas adequadas, não dormir a menos, dormir a mais também pode ser um sinal não tão positivo, também pode ser um sinal de isolamento, de outras preocupações psicológicas, não é? Portanto, os pais e os cuidadores também estarem atentos aqui à rotina de sono da criança e tentarem implementar desde cedo uma rotina em que os telemóveis são deixados fora do quarto, para não interromper aqui o ciclo natural, porque não sei se os nossos ouvintes estão a par, mas o nosso cérebro acaba por utilizar a luz como um grande controlador aqui do nosso ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, que regula aqui o nosso despertar e o nosso adormecer. Se nós estivermos com luzes intensas no nosso quarto, seja televisões, seja ecrãs no geral, nós vamos estar a contrariar aqui o nosso ciclo natural, vamos estar a dar sinais ao nosso cérebro que está na altura de despertar, quando na verdade nós queremos adormecer. Portanto, acaba por empatar aqui o próprio cérebro de fazer aquilo que ele faz melhor. Claro, e baralhá-lo, não é? Porque às tantas ele também fica baralhado. Sim, sem dúvida. Outro tema que está intimamente relacionado com a ansiedade e com o sono é a atenção e a concentração. Graças aos avanços que temos tido ultimamente aqui na investigação dentro da área da neurologia, nomeadamente dentro do transtorno do déficit de atenção, fala-se muito disto, do TDAH e de como é que isto é uma patologia, será que eu tenho, será que não tenho? Fala-se tanto nas redes sociais, estão constantemente a aparecer vídeos sobre isto, das pessoas a dizerem que têm déficit de atenção, que se autodiagnosticaram com déficit de atenção. No entanto, existe uma falta de concentração que nem sempre tem de implicar aqui algum tipo de distúrbio neurológico. Como é que nós conseguimos aqui distinguir estas duas condições? Ok, e muito bem, Sofia, como disse, que é, hoje em dia toda a gente tem ansiedade, toda a gente tem dislexia, toda a gente tem déficit de atenção, portanto estamos aqui com N situações que, se formos a avaliar em condições, não é. Tudo isso
Portanto, todo esse, o transtorno de déficit de atenção, de dislexia e por aí fora, tem a ver com a frequência. Portanto, se eu, durante pelo menos 6 meses, no mínimo, estiver todos os dias desconcentrada, todos os dias hiperativa, todos os dias, portanto, aqui com algum transtorno, claro que aqui tudo isto pode indicar, ao fazer uma avaliação, que realmente isso acontece, não é? Certo. E também, se este déficit de atenção, se esta falta de concentração impactar na minha vida, no meu dia-a-dia, também, não é? Claro. Portanto, são estas 3 coisas, que é a frequência, a duração e o impacto que isto pode ter no meu dia-a-dia. Claro. E depois, claro, ser avaliado em condições, não é? Sem dúvida. Portanto, não é nós rotularmos. Os pais às vezes trazem-nos os meninos à consulta. Pois porque o professor entrou o primeiro ano. A professora disse que o meu filho que tem qualquer coisa. Ok, então vamos falar, vamos ver, vamos analisar, vamos avaliar. Mas com calma, não vamos rotular logo. Claro. Porque esta coisa de rotularmos e querer ficar rotulada. Às vezes ela própria se prende ao rótulo e não... Exatamente. E depois não desenvolve mais do que isto, do que aquilo. Porque eu já sou assim, portanto eu não preciso fazer mais. E isto é péssimo, tanto para a criança como para toda a gente. Portanto, vamos com calma, vamos avaliar, vamos observar, tudo isto. Os pais têm um papel importante nisto, não é só aquilo que os professores hoje em dia têm uma tarefa também muito pesada, muito árdua, porque pronto, os meninos são imensos e tudo isto a sociedade alterou, mas vamos com calma, não é? Porque temos que ver. Não é Porque eu posso ser necessariamente desatento. não estar atento a essa questão, não é? O educador referenciar isso aos pais é ótimo, e os pais referenciarem então para um psicólogo e para outros profissionais que possam ajudar nesse sentido também é excelente, mas sempre com calma e um passo de cada vez. Claro. Não pôr logo a carruagem à frente dos bois, como se costuma dizer, não é? Isso mesmo. E não só, e todos nós temos momentos de desatenção, de Sim. falta de concentração, por aí fora, não é? Às vezes somos preocupados com qualquer coisa e a nossa cabeça está na lua. Pois é, isso pode ter diferentes origens, não é? Pode não Sim. ser aqui necessariamente este síndrome ou este transtorno, pode ser outra coisa e temos de avaliar para perceber. Por exemplo, tenho muitas crianças que às vezes eles só me dizem, mas Filomena, eu estava a pensar, eles chamam-me a atenção, mas eu estava a pensar, por exemplo, dos meus pais, porque os meus pais vão se separar. Pois. Pronto, este tipo de coisas. Ou Exato. porque hoje também acontece muito, olha, porque o meu pai está doente ou a minha mãe está doente e eu estava a pensar nisso. Portanto, não é que eu esteja desatenta toda a hora, mas pronto, isto pode acontecer. E portanto, nós também temos que estar atentos a estas situações. E também, mais uma vez, falando aqui de redes sociais e tecnologias, também tem um papel tremendo agora na atenção que uma criança consegue ter, não é? Porque se está sempre ali a ter um rush de dopamina, desculpem a expressão, rush, sempre aqui muito intenso, depois as coisas mundanas do dia a dia já não vão disputar essa libertação de dopamina da mesma forma como os jogos e aqueles vídeos que eles veem. É completamente diferente, não é? Às vezes é difícil estar à frente de um professor e estar atento àquilo que o professor está a dizer, por mais interessante que seja, o professor não está ali com um vídeo a piscar e cheio de sons, não é? Aquilo que há bocadinho a Sofia disse, e voltando um bocadinho atrás, de estarmos aborrecidos. As nossas crianças, os jogos estimulam, portanto, visualmente, são super estimulantes, claro que sim. Uma realidade virtual, eu há dias experimentei, porque também quis saber o que é que os meus jovens sentiam, Sim. e eu experimentei. Portanto, aquilo foi assim um delírio, porque foi uma coisa super engraçada e gira, mas depois, ao mesmo tempo, sofrida, porque depois, passado X tempo, aquilo é violento. Mas o aborrecimento, quando estão numa sala de aulas em que aquele professor está à frente deles e não é estimulante, portanto, o senhor não anda ali aos saltos, como nos jogos, Sim. o senhor não faz coisas como nos jogos, portanto, eles sentem-se aborrecidos. Claro que sim. Depois tem um estímulo do outro lado, mas têm que perceber. Claro. E é esta atenção que eles têm que saber dosear a atenção. Portanto, ok, eu posso jogar, tenho meia hora, tenho 1 hora para jogar, mas eu vou para a sala de aula e aquilo também vai ser o futuro. Terem a responsabilidade e terem os limites, eles próprios terem esses limites, não é? E lá está aqui, os pais são muito importantes, os pais cuidadores, muito importantes para os ajudar desde cedo a conseguir estabelecer então quais é que são os momentos apropriados para terem esse divertimento e quais é que são os momentos apropriados para estarem numa outra postura, não é? Boa. Então, aqui numa forma mais de sumarizar, já falámos aqui bastante destes temas, estes temas são extremamente interessantes e nós podíamos ficar aqui as duas até amanhã, não é? Se eu tivesse de destacar 3 pilares fundamentais para promover uma adolescência, uma infância saudáveis em termos aqui da ansiedade, do sono e da concentração, quais é que seriam então os pilares que iria destacar? Sobretudo, comunicação. Acho que os pais precisam de comunicar com os filhos. Depois estabelecerem regras.
consoante a idade e a maturidade e o grau de desenvolvimento, estabelecer regras e limites. Os limites são importantes. E voltando aqui um bocadinho às regras, eu também às vezes ouço muito isto em consulta dos meus meninos e desta semana ouvi que é: eu odeio regras. Para que é que as regras existem? E eu virei para ele e disse: sabes, eu também tenho regras. Todos nós temos regras. Eu odeio regras. E vou decidir lá dizer que tu estava regras. E portanto, é importante desde pequeninos, todos nós temos que nos cingir e... Sim, senão não era uma sociedade, não é? Era uma anarquia. Exatamente, era uma grande confusão. E portanto, eu acho que estas 3 coisas são importantes. Se os pais comunicarem, falarem com os filhos, explicarem aos filhos, até mesmo, voltando também um bocadinho atrás, os perigos da internet mais do que nunca. Sim. Não é? Porque os nossos jovens muitas vezes não têm noção daquilo que está na internet e que se Às coloca vezes na até os internet. adultos não têm noção. Exatamente, fica lá para sempre. Sim, A nossa pegada digital fica lá para sempre. sim, e a visibilidade, não é? A quantidade de pessoas que têm acesso a esse tipo de informações e que podem ser perigosas mesmo. Completamente. Costuma-se dizer que informação é poder. Eu, se tenho aquela informação, tenho poder sobre. É verdade. E, portanto, logo aqui devemos alertar. Mas eu acho que estes são os 3 pilares que eu acho que são base. Boa, concordo a 100%, acho que sim, acho que sumarizou muito bem aqui as coisas que são muito importantes. A comunicação, muitas das vezes, não é tão simples, porque até os pais, às vezes, sentem que é um assunto um bocadinho mais tabu, mais difícil de comunicar, e aí também os pais podem procurar ajuda, podem ir ao psicólogo para o psicólogo os ajudar a desenvolver estratégias para comunicar com os filhos. Isso também é algo que se fala pouco e que eu acho que é importante nós tentarmos desmistificar aqui um bocadinho a ideia de que falar sobre os sentimentos nos torna de alguma forma menos ou fracos, ou temos de aceitar a nossa condição humana de sentimentais, não é? Claro que sim, claro que sim. Eu acho que isso é muito importante, Sofia, que é: nós somos feitos de emoções. Ponto. Portanto, falar delas, porque não? Porque não? Eu falo muito disto com os meus meninos e com os meus jovens, que é os pais elogiarem-nos, eles elogiarem os pais, eles dizerem aos pais que gostam deles, ou outro familiar, ou até mesmo um amigo, uma amiga, não é? Sim. É tão bom às vezes, até mesmo, eu por exemplo, eu tenho pessoas que às vezes saem da minha consulta e dizem: eu gosto muito de si. Eu também gosto muito de si. Isto é bom, não é? Claro. Pronto. E no dia a dia, as pessoas também mostrarem emoções. Claro. Pronto. Sejam boas ou menos boas, mas mostrarem emoções. Ou dizer: olha, estou triste porque tu fizeste isto. Sim. Ou estou triste porque me disseste isto. Porque não, não é? Sim. E portanto, e as crianças, desde pequeninas, também perceberem e colocarem-se um bocadinho no lugar do outro. Esta coisa da empatia, de percebermos quem está do outro lado. E se eu não gosto que me façam aquilo, também não vou fazer. Claro que sim. Trabalhar isto. Sem dúvida, até porque nós, quando exteriorizamos as nossas emoções, é meio caminho andado para nós as entendermos melhor, não é? Como a Filomena estava a dizer: eu estou triste por isto. Este por isto, às vezes, é uma forma de libertar da própria emoção, não é? De perceber porque é que nos sentimos assim e ganhar então aqui a capacidade. Já identificámos o problema, agora já conseguimos resolvê-lo de uma forma que não conseguiríamos se não tivéssemos conseguido aqui expressá-lo e identificá-lo. Boa. E, portanto, já fomos falando aqui de procurar especialistas. Quais é que são então as recomendações? O que é que são aqui os sinais de alerta? Quando é que nós temos mesmo de... não podemos fugir, temos mesmo de procurar um especialista, não porque queremos ficar um bocadinho melhores connosco próprios, queremos ser uma pessoa melhor, porque aí ir ao psicólogo é para toda a gente, eu digo sempre isto. Eu acho que para mim um psicólogo devia ser como ir ao dentista, desde cedo, de vez em quando, ir lá, mesmo uma pessoa que é saudável em todos os aspectos, e toda a gente precisa aqui de um apoio, e é sempre bom ter alguém para quem falar dos problemas, ajuda-nos sempre a ter outra perspectiva. E acho que isso é ótimo para qualquer pessoa, independentemente da condição psicológica que tenha. Mas existem aqui momentos em que temos mesmo necessários de alguma forma agir, ir procurar um especialista. Quais é que são esses momentos? Assim, como a Sofia disse muito bem, acho que as pessoas, assim, todos nós precisamos de às vezes desabafar, não é? Se me dói um joelho, como eu costumo dizer, eu vou ao meu médico de família. Portanto, se me dói, se calhar, a minha alma, não é? A minha parte emocional, porque não ir falar com alguém que me possa escutar e devolver, não é? Pronto. Muitas vezes os pais vão arrastando o problema e ou deixam o professor resolver, ou deixam para a escola resolver, ou deixam, ou passa, olha, depois logo se vê, vamos ver, ele está a crescer, isto é só uma fase. Não, até os pais quando têm dúvidas, porque não virem ao psicólogo e dizer: olha, eu tenho esta questão, será que isto é pertinente? Será que eu preciso de ajuda para acompanhar o meu filho? Sim. Pronto, porque às vezes o que é que acontece? Vai ao médico de família, o médico de família manda para a psiquiatria.
ou mesmo para a psiquiatria, depende da idade. Uhum. E pronto, e os nossos jovens às vezes recusam-se e ainda ficam piores, não é? Portanto, os pais que digam, olha, eu preciso de falar, preciso de que me escutem. Eu estou com este problema, esta situação está a acontecer e eu preciso de perceber se é para vir aqui ao psicólogo, se não é. Sim, e situações, por exemplo, um jovem que fica isolado no quarto, que coma no quarto, que não faça vida com a família, algo que se está ali a passar, não é? Sim, Portanto, e não é vergonha nenhuma pedir ajuda, não é? Às vezes também acho que há uma barreira ali que impede os pais de procurar ajuda mais cedo porque sentem que têm o dever e a obrigação de sozinhos conseguirem superar esse desafio. Isso não é necessariamente verdade, não é? Está tudo bem pedir ajuda e não faz deles menos piores pais, não é? Continuam a ser ótimos pais, se calhar até melhores, por terem conseguido ter essa capacidade de identificar que precisavam de ajuda. Claro, mas às vezes também, Sofia, tem a ver muito com eu sou capaz de resolver, pronto, eu sou capaz, não preciso, está tudo bem, está tudo certo, mas porquê deixar arrastar? Claro. Os psicólogos estão lá para isso, Claro que sim. não é? Portanto, olha, usem-nos. Exato, usem os psicólogos. Boa. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas vamos fazer um mitos e verdades. Desta vez, eu adianto já que são todos mitos, porque são os mitos mais comuns e a doutora Filomena trouxe-nos aqui aqueles mitos que ela mais vezes ouve nas consultas. Eu vou dizer aqui quais é que são estes mitos e depois a doutora Filomena vai ajudar então a desconstruir aqui estas ideias e a passar então a verdade. A ansiedade é apenas uma questão de fraqueza ou falta de força de vontade? Não, como falámos no início, a ansiedade é como todos nós temos é que saber se é uma coisa normal e gerir como bom ou se é patológico e precisamos de ajuda, mas todos nós passamos por isso, temos todos os dias ansiosos. Eu estava ansiosa a fazer um podcast. Sempre que ela não foge da rotina, não é? Claro, claro. Se calhar estava ansiosa porque vou fazer uma viagem, não sei das quantas, portanto todos nós Sem sentimos dúvida, isso. sem dúvida. Muito bem. A ansiedade só atinge adultos e pessoas com muitas responsabilidades. De todo. Atinge mesmo todos nós. Todos nós somos humanos, todos nós temos emoções. A ansiedade é uma delas, pode não ser das mais agradáveis, mas faz parte, não é? Exatamente. Dormir pouco não afeta a saúde. Ui. É em todos os níveis, não é? Todos os níveis. É que eu nem consigo lembrar do único ponto do bem-estar físico e psicológico que não seja influenciado pelo sono. É Sim. transversal aqui a todas as áreas, todos os órgãos, todos os sistemas. Tudo. Muito bem. Algumas pessoas simplesmente não se conseguem concentrar. Todos nós nos conseguimos concentrar, não é? Depende daquilo que, Claro, que exige a nossa concentração. Exatamente. Portanto, claro que nós temos um período de concentração máxima, não é? Claro. Portanto, durante máximo 20 minutos nós estamos super concentrados. A partir daí começamos a diminuir, não é? Mas depois arranjar estratégias. Ok, então vamos lá, ou levanto-me e vou fazer qualquer coisa se posso, ou tentar puxar a minha mente e pensar, ok, agora é o meu momento, 1 minuto ou 2, e vou cortar isto e depois concentro-me outra vez. E pergunto ao colega de lá, olha, o que é que o professor entretanto disse? Pronto, e volto-me a concentrar. Sim, portanto, todos nós. E é isso, de arranjar aqui umas estratégias. Depois, cada estratégia depende de pessoa para pessoa, Claro, não é? sim. Há uns que arranjam umas, há uns que arranjam outras estratégias. Eu, no meu caso, era desenhar. Eu adorava fazer assim rabiscos nos cadernos, era a forma que eu sentia que ficava super concentrada naquilo que estava a ouvir dos professores. E às vezes os professores até se chateavam um bocadinho comigo, achavam que eu não estava a tomar atenção, mas depois quando já era aquele professor que já me apanhava no segundo ano de aulas, já sabia que eu estava super atenta e que estava a ouvir tudo o que ele estava a dizer, só que precisava ali sempre da minha distração para conseguir estar concentrada. Perfeito. Boa! Para terminar aqui os mitos e verdades, a concentração é constante e imutável. Também não. Nada disso, não é? Claro que sim. E até depois depende, há coisas que nós gostamos tanto, conseguimos estar concentrados durante horas e horas a fio. Há outras que nós não gostamos nada e que é mesmo difícil, é muito exigente. Completamente. Estarmos concentrados. Mas se eu ler um livro do José Saramago, a minha concentração vai passar 2 minutos. Se eu ler outro livro de outra escritora assim mais, que eu gosto muito, leio imenso e leio. Não é para o José Saramago. Não. Pois, nesse caso acaba por ser difícil aqui manter a concentração. Completamente. Muito bem. Chegamos então ao final deste episódio sem contraindicações. Doutora Filomena, muito obrigada por partilhar a sua experiência e o seu conhecimento. Tenho a certeza que as suas palavras vão ajudar os pais e os cuidadores e até os educadores aqui a conseguirem implementar estratégias e a compreender melhor estes desafios para poderem então apoiar as crianças e os jovens a crescer com mais equilíbrio e com saúde. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Sofia, e à farmácia Reis Barata por este momento. Obrigada também por poder partilhar um bocadinho
porque aquilo que eu sei, nada sei. Muito obrigada. E assim que nos está a ouvir, muito obrigada por estar desse lado. Não se esqueça de partilhar este podcast com os seus familiares e amigos. Faça a diferença na saúde de quem mais gosta. E se este tipo de conteúdo lhe interessa, siga-nos nas nossas redes sociais para não perder nenhuma das novidades. Por hoje é tudo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Sem contraindicações. Um podcast que faz bem à saúde de ação rápida e efeito prolongado.